Hoje você vai ver como eu recebi US$ 2.500 por mês durante 7 meses para viajar, filmar e mostrar um estilo de vida, sem aparecer nas minhas redes sociais, sem ter um canal grande, seja aqui no YouTube ou também no Instagram, TikTok, sem precisar de seguidores. E antes que você pense, mas isso aí é exceção, isso não acontece com gente comum. Eu preciso te dizer uma coisa que vai mudar a forma como você enxerga o que é possível para você a partir de hoje. Porque o que eu descobri nesse processo não foi uma forma de ganhar dinheiro, foi uma prova de que a maioria de nós está olhando para o lado errado o tempo todo. Deixa eu te contar como isso começou e onde você entra nessa história. Em 2025, eu recebi uma proposta de uma empresa. Eles precisavam de alguém para criar conteúdo de viagem, conteúdo GC, que é o nome técnico para isso, mostrando o estilo de vida nômade, as experiências, os destinos. O conteúdo ia para as redes sociais deles, não das minhas. Eu era criadora por trás, mas meu nome, minha conta, nada disso precisava aparecer em lugar nenhum. O contrato durou 7 meses, US$ 2.500 por mês. Isso dá em torno aí de R$ 13.000 no mês. E eu viajei durante esse tempo mostrando exatamente o que a empresa precisava. Um estilo de vida real, autêntico, com a câmera do celular e um roteiro que eu mesma criava. Agora me diz, quantas pessoas você conhece que ganham R$ 13.000 por mês trabalhando de um lugar fixo sem sair da cadeira? A maioria das pessoas que eu conheço trabalha com carteira assinada, ganha entre 2 e 4 mil por mês e passa o ano todo correndo atrás de uma promoção que nunca vem. Não estou dizendo que a culpa é delas, tá bom? Estou dizendo que o sistema mudou e ninguém avisou. Mas antes de eu te explicar como esse mercado de fato funciona, eu preciso ser honesta com você sobre uma coisa que talvez você ainda não saiba. Quando a maioria das pessoas ouve ganhar dinheiro com o YouTube ou ganhar dinheiro criando conteúdo de viagem, a imagem que vem na cabeça é aquela: canal com 1 milhão de seguidores, parceria com AdSense, patrocínio de marca gigante, e aí vem o pensamento automático: isso não é para mim, eu não tenho esse público, eu não sei editar vídeo, eu não apareço bem em uma câmera. E é exatamente aí que mora o erro, porque o que eu fiz não tem nada a ver com isso. O GC, que significa User Generated Content, ou conteúdo gerado por criadores, é uma das formas de trabalho online que mais cresceu nos últimos 2 anos. E o modelo é completamente diferente do que você imagina quando pensa em influencer. Você não precisa ter seguidores, você não precisa de ter um canal, você não precisa aparecer com 50 mil pessoas te seguindo para só então receber algum dinheiro. Você só precisa saber criar conteúdo que convence, e uma empresa paga por isso diretamente. Agora deixa eu abrir um parêntese aqui porque isso é muito importante. Existe um mercado enorme de empresas que precisam de conteúdo real, humano e autêntico. E elas estão pagando criadores todos os dias para fazer isso por elas. E a maioria das pessoas que poderia estar nesse mercado agora ainda não sabem que ele existe. Eu me lembro exatamente de como eu era antes de entrar nesse mundo. Trabalhava, pagava contas, tinha o final de semana livre e vivia aquela sensação que eu sei que você também deve conhecer. Aquela coisa no peito que não é sofrimento, mas também não é paz. É aquela inquietação silenciosa de uma vida que não funciona como você quer, não move você para lugar nenhum. Eu abria o celular à noite, olhava para as pessoas viajando, trabalhando de qualquer lugar do mundo e pensava: como é que essas pessoas conseguiram chegar aí? E aí eu pesquisava e ficava confusa e acabava fechando o aplicativo do celular sem entender por onde começar. E agora me conta, isso aconteceu ou ainda acontece com você também? Você já ficou olhando para alguém que tem a vida que você quer? Não a vida perfeita, mas aquela que pelo menos dá, mais liberdade, mais movimento, mais escolha, e sentiu essa mistura de vontade e derrota ao mesmo tempo. Porque esse sentimento tem um nome, ele se chama clareza ausente. Não é falta de vontade, é falta de um mapa claro. Então deixa eu te dar hoje esse mapa para você, agora. Não o mapa inteiro, porque isso levaria algumas horas, mas o suficiente para você entender o que de fato aconteceu na minha história e o que pode acontecer também na sua. Quando uma empresa quer promover um produto, um serviço, um destino, um estilo de vida, ela tem basicamente duas opções.
Primeira, contrataram uma agência de publicidade, produziram um material caro, com equipe, com estúdio, com tudo isso. Segundo, contrataram um criador de UGC que entrega conteúdo real, filmado no mundo real, com autenticidade por uma fração do custo. E sabe qual as empresas estão escolhendo cada vez mais? A segunda. Porque o consumidor de 2025 não acredita mais em propaganda polida. Ele acredita em pessoas reais, em experiências reais, em conteúdo que parece que foi feito por alguém como ele. E é exatamente isso que o criador GC entrega. A empresa que me contratou não estava procurando uma influencer, estava procurando uma pessoa real, com habilidade de capturar momentos reais, que soubesse contar uma história com câmera e edição básica. E eu era essa pessoa. Agora tem uma parte dessa história que eu nunca ouço ninguém contar com honestidade. E eu acho que também você merece ouvir. Quando eu recebi essa proposta, eu não sabia tudo. Eu tinha dúvidas e eu me perguntava: será que eu consigo entregar? Será que o que eu faço é bom o suficiente? E se não der certo? Mas tinha uma coisa que eu já tinha entendido sobre esse mercado que mudou tudo para mim. A perfeição técnica nunca foi o que vendeu o conteúdo GC. O que vende é a capacidade de fazer alguém sentir algo. E essa habilidade de contar uma história, de capturar um momento com o celular, de escrever uma legenda que conecta, essa habilidade não é um talento que você nasce com ela, é uma técnica e técnica se aprende. Mas agora eu quero compartilhar com você uma coisa que talvez seja, assim, a parte mais incômoda desse vídeo inteiro. A maioria das pessoas que está lendo sobre trabalho online está sendo enganada. Não de propósito necessariamente, mas enganada do mesmo jeito. Porque o conteúdo mais fácil de criar e mais fácil de consumir é o conteúdo que mostra o resultado sem mostrar o processo. O vídeo que começa com "eu ganho 20 mil por mês trabalhando de qualquer lugar" e termina sem te dizer uma única coisa concreta. O conteúdo que parece inspiração, mas na prática é uma cortina. E essa cortina faz você sair sentindo que é possível, sem ter a menor ideia de por onde começar. Motivação sem direção não constrói nada, gente. Ela só alimenta a frustração. E é por isso que eu escolhi mostrar o que realmente aconteceu na minha história nesse momento. O valor do contrato, a duração, o que eu entregava, o que eles queriam, porque você não precisa de mais inspiração. Você precisa de informação real. Então vamos começar. O que as empresas contratam em criadores do GC de viagem? Vídeos curtos, entre 30 a 90 segundos, filmados em destinos reais, mostrando experiências autênticas, reviews de hospedagens, roteiros de cidade, comparações de destinos, rotinas de quem trabalha de qualquer lugar. Conteúdo que vai para o feed, para os stories, para o TikTok, para o Reels das marcas. O que você precisa para começar? Um celular com boa câmera que você provavelmente já tem, saber editar de forma básica, que você pode aprender em dias, não em anos, e entender como apresentar o seu trabalho para uma empresa de forma que ela queira te contratar. Porque essa parte que a maioria das pessoas ignora é exatamente o que separa quem recebe proposta de quem fica só esperando. E é por isso que eu preciso que você guarde uma coisa. Eu vou voltar aqui para falar sobre como você pode se apresentar para as empresas de um jeito que funciona, porque tem uma lógica por trás disso que a maioria das pessoas nunca considerou, e quando você entende essa lógica, tudo fica mais simples do que parece. Mas antes disso, eu quero falar sobre algo que me incomoda muito, uma crença que é silenciosa, quase invisível, e que eu tenho certeza de que está presente em algum nível aí na sua cabeça agora mesmo. A crença de que para ganhar em dólar, trabalhar de qualquer lugar, criar conteúdo para empresas internacionais, você precisa de algum tipo de partida que você não tem. Por exemplo, uma formação específica, uma rede de contatos, um capital inicial, inglês fluente ou simplesmente ter sorte de estar no lugar certo na hora certa. Eu entendo essa crença. Ela não surgiu do nada. Ela foi construída pela escola, pelo mercado de trabalho tradicional, por todos os anos que você passou vendo que as melhores oportunidades pareciam ir sempre para as mesmas pessoas. Mas o mercado digital não leu esse roteiro e ele está operando por regras completamente diferentes. Quando a empresa que me contratou me encontrou, o que ela verificou foi uma coisa: eu sabia entregar o que ela precisava, só isso. Ela não perguntou sobre o meu diploma,
que eu nem tenho, não me perguntou sobre o histórico profissional, não perguntou quantos seguidores eu tinha, ela nem tinha contato, na verdade, das minhas redes sociais, mas ela viu uma amostra do meu trabalho, sentiu que combinava e fez a proposta. E é aqui que eu preciso te trazer de volta ao que eu deixei aberto antes. Como você apresenta o seu trabalho para uma empresa? Existe um conceito que eu chamo de portfólio de intenção. É diferente de portfólio de experiência. Portfólio de experiência é quando você mostra o que você já fez e, se você está começando, você não tem nada para mostrar. Portfólio de intenção é quando você cria 2, 3, 4 vídeos mostrando exatamente o estilo de conteúdo que você entregaria, mesmo que seja para uma marca fictícia, mesmo que seja só um exercício. Você pega um hotel que você encontrou no Google, cria um vídeo como se fosse uma parceria real, edita, assiste, refine. Você pega um destino que você conhece, faz um mini roteiro com o celular e edita em 60 segundos. Aqui você constrói uma prova de que você sabe fazer, mas antes de qualquer empresa te contratar. Isso funciona porque a maioria das empresas que contrata UGC não está procurando um histórico, está procurando uma evidência. Agora, me deixe falar sobre algo que eu raramente vejo sendo dito com clareza. Tem muita gente nesse mercado que vai te dizer: posta todo dia, constrói a sua audiência, cresça o seu canal, e aí as marcas virão. E eu não estou dizendo que isso está errado, mas eu estou dizendo que esse é apenas um dos caminhos, tá? Ele não é o único. E para muita gente, ele nem é o mais rápido. Construir audiência leva tempo, meses ou até anos, e exige consistência brutal antes de qualquer retorno financeiro real. Não tem problema, tá? É um modelo válido, mas ele não é o ponto de entrega de quem está começando do zero agora e que precisa também de ter resultados aí nos próximos meses. O modelo GC é diferente, porque o pagamento não depende do tamanho do seu público, depende da qualidade do que você entrega. E isso muda tudo para quem está começando. Você não precisa de 10 mil seguidores para receber sua primeira proposta. Você precisa de um portfólio que prova que você entrega. E esse é um bom momento, porque se você chegou até aqui, você provavelmente já percebeu que esse canal não é sobre motivação vazia, é sobre caminhos reais para pessoas reais. E se você quer continuar tendo esse acesso e esse tipo de conteúdo, histórias concretas, modelos que funcionam, perspectivas que ninguém costuma mostrar dessa forma, faz sentido você se inscrever no canal, tá bom? E acompanhar tudo por aqui. Porque essa conversa continua toda semana e cada episódio traz uma peça nova desse mapa. Mas voltando ao que importa, porque ainda tem coisas que eu preciso te contar, durante os 7 meses de contrato, eu aprendi 3 coisas que ninguém me ensinou antes de começar. A primeira é que empresas não compram conteúdo, elas compram sensações. O vídeo que eu entregava não era sobre o hotel, sobre a cidade, sobre a comida, era sobre como aquela experiência fazia a pessoa se sentir. E quando você entende isso, você para de filmar coisas e começa a filmar emoções. Essa virada de chave pode até parecer pequena na explicação, mas é enorme na prática. A segunda é que consistência de entrega vem mais do que genialidade criativa. A empresa me manteve por 7 meses, não porque cada vídeo era uma obra de arte, mas sim porque eu entregava no prazo, entendia o briefing, adaptava quando precisava e facilitava a vida deles. Confiabilidade é uma das habilidades mais subestimadas nesse mercado. A terceira, e essa é a que mais me surpreendeu, é que um contrato traz outro. Quando você tem uma experiência real, com uma empresa real, com resultados reais, você tem uma história para contar. E essa história é o seu maior ativo nas próximas propostas. O primeiro contrato é o mais difícil. Depois que você tem um, o segundo fica 3 vezes mais fácil. E aqui chega a parte que eu quero que você leve com você depois que esse vídeo terminar. Você está exatamente onde eu estava quando eu comecei. Não porque você seja igual a mim, somos pessoas completamente diferentes, com histórias diferentes, com pontos de partida diferentes, mas porque você está num momento de decisão que eu reconheço. Você sente que tem algo a mais que pode ser feito aí nesse momento com a sua vida. Você não tem certeza de como começar. E toda vez que você pesquisa sobre trabalho online, ou sobre liberdade geográfica, ou sobre ganhar em dólar, você se afoga em informação sem estrutura e fecha a janela sem ter dado nenhum passo real. Isso não é fraqueza, é o efeito natural de tentar montar um quebra-cabeça sem ver a foto na caixa.
O problema nunca foi a sua capacidade, foi a ausência de um caminho claro. E foi exatamente por isso que eu desenvolvi o método 5 Stars UGC Travel. Não é um conhecimento genérico sobre redes sociais, não é uma coleção de dicas soltas sobre trabalhar online. É um sistema estruturado, desenhado especificadamente para quem quer aprender a entrar em contato com empresas de viagens, formalizar contratos profissionais e criar vídeos estratégicos que vendem. Mesmo começando do zero, sem experiência prévia, sem capital inicial e sem audiência construída. E quer fazer a transição aí para um modelo de vida com liberdade real, ser pago para viajar. O método organiza etapas práticas para transformar a criação de conteúdo em parcerias com marcas de turismo, ensinando desde como você pode gravar vídeos que vendem até como construir uma renda recorrente em dólar com empresas que pagam para você viajar. Cada fase foi pensada para funcionar para pessoas com vida normal, agenda cheia e conta bancária que não aguenta esperar 2 anos para ver resultado. Não é um atalho, é uma ponte entre onde você está agora, talvez um trabalho estável, mas sem a vida que você quer, e onde você quer chegar, sendo paga para viajar, trabalhando de qualquer lugar e recebendo em moeda forte enquanto constrói algo que é seu. Então, se você chegou até aqui nesse vídeo, você já sabe que esse caminho existe. A questão agora é se você vai parar para descobrir como ele funciona de verdade. O link está aqui logo abaixo na descrição e quem entra entende exatamente por onde começar. Antes de eu terminar, eu quero te deixar com uma pergunta. Qual é o maior obstáculo entre você e a primeira tentativa de trabalhar online? É medo de não saber por onde começar? É a sensação de que você não tem nada de especial para oferecer? É o tempo, o dinheiro, a dúvida de se isso funciona de verdade para pessoas como você? Me conta aqui nos comentários, porque provavelmente tem alguém lendo o que você vai escrever que pensa exatamente o mesmo que você e ainda está achando que é o único. Mas dessa forma a gente pode se ajudar com isso. Agora deixa eu fechar com algo que talvez seja o insight mais honesto desse vídeo inteiro. O que eu fiz em 2025 não foi extraordinário, não no sentido de talento, de sorte, de circunstância especial. O que foi diferente foi uma decisão. A decisão de parar de tratar liberdade como um conceito abstrato e começar a tratar como um projeto concreto, com etapas reais. Você passa anos olhando para uma vida diferente da janela. Em algum momento, alguém abre essa porta para você. E a escolha de entrar ou continuar olhando, essa parte é só a sua. A vida que você quer não está esperando você ser perfeito. Ela está esperando você dar o primeiro passo imperfeito. Tem uma coisa que esse vídeo abriu que eu ainda não fechei completamente. Eu falei sobre como apresentar o seu trabalho para uma empresa, eu falei sobre portfólio de intenção, mas tem uma parte muito específica que eu não consegui cobrir tudo aqui. Como você encontra essas empresas? Como você sabe quem está contratando criadores do GC agora, especialmente no nicho de viagem e lifestyle? Como é o processo real de uma proposta até um contrato? Isso eu vou te responder no próximo vídeo. E se você achou que hoje foi denso, espero que venha na próxima sequência. Te vejo por lá.